Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você, programa Novo Alvorecer começando, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Você que nos acompanha pela TV ou pela internet, que Deus abençoe você poderosamente, assim como também a sua família. Hoje o nosso programa é com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos trabalhando aqui mais um tema dentro desse assunto do nosso trimestre sobre o tabernáculo. Um tempo especial de crescimento da palavra de Deus e de conhecimento para as nossas vidas, tá certo? Rapidinho um intervalo e a gente volta em questão de instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje. Joás, mais uma vez, Deus abençoe você. Nós estaremos estudando a lição de número 4, que será ministrada nesse próximo domingo, dia 28 de abril de 2019. O altar do holocausto é o tema da nossa lição. Texto áureo, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A verdade prática da nossa lição diz que na cruz o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. A leitura bíblica do texto que nós estaremos trabalhando aqui é Êxodo capítulo 27, versículos 1 e 2, versículos 6 e 7. Eu recomendo que você faça a leitura aí na sua casa, para ficar fácil aí, para que você compreenda o assunto que nós estaremos abordando no programa de hoje. Onde nós estaremos estudando aqui, Joás, a respeito do altar de holocausto e o rito de lavagem dos corpos dos sacerdotes na pia de bronze. Aprenderemos como alguns símbolos apontavam com impressionante precisão para a obra expiatória, ou seja, de substituição, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus 9, 22 vai dizer que quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Né? E assim, um resumo dessa lição de hoje, né, essa remissão que veio através do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Né? E esses elementos que estão aí vão apontar para esse fato, né, da remissão do Senhor Jesus no Calvário. Né? No sentido desse ritual, esse mikve aí, a lavagem que o sacerdote fazia para estar diante do altar, né? A pureza que você deve ter ao se achegar ao Senhor, né? O altar em si, né, com suas 4 pontas, né? Nós vamos ver o que se simboliza aí durante a lição, né? E tudo vai apontar para Cristo e para o que Ele fez, né, no Calvário. E só que, já frisando já de uma vez, é que o sacrifício que era feito no tabernáculo, aí com a participação aí do animal sendo sacrificado, né, inicialmente do pecador que levava o animal para esse ritual, do sacerdote que fazia essa apresentação aí, tudo era temporário e apresentava para um sacrifício maior, que aí seria eterno. Tanto no caso é o sacrifício de Jesus, né? Tanto é que o texto de Hebreus 9, 22 que a gente citou aqui, né, o autor aos Hebreus ele está repetindo, né, 2 textos de Levítico 5, 7 e Levítico 17, 11. E ele está trazendo à tona esses versos de Levíticos para mostrar que Jesus ele ofereceu um sacrifício superior, né, que não cobria temporariamente, né, mas ele satisfazia plenamente a justiça do Pai, né, naquela remissão que foi feita no Calvário, né, pelo sacerdote perfeito. Certo. O termo holocausto, que significa ascendente ou aquilo que sobe,
No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares. É um cheiro que a gente conhece aí como o cheiro do churrasco, né? É um cheiro agradável mesmo, né? Não é? E quando um ofertante entrava no pátio do tabernáculo, a primeira imagem a aparecer era do altar, mais conhecido como altar dos holocaustos. Essa palavra aí sugere uma elevação, né? A própria palavra altar sugere uma elevação. E ele era, de fato, um lugar mais elevado do que o nível do chão. Né? Lá no texto, que é a leitura em classe aí, né, vai mostrar como que foi feito isso aí, né? De modo que era a primeira visão, né, que o ofertante tinha. Né? Já chegava e já se deparava com o altar. Mais ou menos aí 1,5 metro do chão, né? Né, tá aí 1,35 m, né? Certo. A forma do altar era quadrada, o seu lado interno era produzido com madeira de acácia, revestido com uma grossa camada de bronze ou cobre, como você prefere. O altar media 2,25 m de largura, mais 1,35 m de altura. De novo, aqueles detalhes, né, que o Senhor passou para os artesãos. As medidas precisas, fazer, né? Então, aí, tão logo que o pecador passasse pela porta principal, ele teria que passar, então, em alguns metros de distância, pelo altar dos holocaustos. Assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria a sua oferta de sacrifício ao Senhor. Aí nós temos um modelo estrutural desse altar, então, que apresentando aí para nós, traz alguns símbolos acerca do sacrifício de Jesus. Primeiro, que o altar indica o caminho de salvação para o pecador. Sim. É impossível alcançar o perdão do pecado, aí vamos colocar essa palavra perdão aí para ficar fácil para entender, sem passar pelo altar de sacrifício. E depois, né, essas pontas aí do altar indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção, e a gente vai ver daqui a pouquinho o que significa isso aí. É importante a gente não perder de vista também que a gente agora está entrando no tabernáculo, né? Começando Na lição anterior nós falamos do pátio. O pátio, agora o altar do holocausto, né? Mas a gente não pode perder de vista que essas coisas são sombra, né? Sombra do que viria, né? Hebreus 10:1, vale a pena a gente ler aqui, né? Visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a mesma imagem das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que eles oferecem continuamente, de ano em ano, fazer perfeitos aos que se chegam a Deus. Né? Então era sombra. O sujeito ele tinha uma oferta ao Senhor. Ele trazia essa oferta, ele não entrava diante do Senhor com essa oferta. Né? Tinha que ter um mediador. Né? Ele entregava para o sacerdote que ofertava ao Senhor. Né? Isso tudo era uma sombra, né? Não era a coisa em si. Estava aprontando para algo maior, né? Estava fazendo referência de algo maior, que é o sacerdócio perfeito de Cristo, né? E até o sacrifício perfeito de Cristo, né? Ele não só é o sacerdote, como é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, essa expiação ali era algo temporário, era só para aplacar a ira de Deus por um tempo. Né? A justiça foi plenamente satisfeita no Calvário. Só cobria a culpa do indivíduo. Né? É a mesma coisa que você vai repintar uma parede, por exemplo. A tinta velha está lá. Exatamente. Você joga uma tinta nova, né, de uma cor diferente, se for o caso, mas a tinta velha está lá. Se você der uma descascadinha, você acaba encontrando a velha. Então era só cobrir, na verdade. Uma cobertura para aplacar a ira do Senhor por um tempo. Não é? Isso aí fala de coisa temporária, né, Joás? Era só algo temporário. Essa linguagem pode parecer estranha para alguém que pode estar nos ouvindo, né? A ira de Deus, mas é importante também entender isso, né? Nosso Deus, ele não tolera o pecado. Né? Ele está irado com o pecado. Né? O autor vai colocar isso aqui no próximo ponto, de maneira
mais aberta, Uhum. mas é isso mesmo, né? Num tempo aí em que as pessoas têm uma distorção do caráter de Deus, apenas levando em consideração um outro aspecto, né, do caráter de Deus, que é a questão do amor. Ele é amor, mas você não pode desprezar os outros atributos de Deus em detrimento de um só, né? Então, e um atributo não anula o outro. Ele tem direito de estar irado com o pecado. Exatamente. Né? Ele não criou o homem para pecar. Então ele está irado porque o homem desvirtuou o propósito para o qual foi criado. Né? Ele pode ser acusado de um monte de coisa, mas de mal não. E essa falta de aceitação aí da ira de Deus é algo impensado, porque todo mundo sabe que Jesus morreu. Né? Se aceita ou não, a questão histórica é inegável, pelo menos, né? Aí no aspecto espiritual todo mundo sabe que Jesus morreu para salvar o pecador e tal. E por que ele morreu? Morreu porque Deus estava irado com a questão do pecado. Ele foi quem aplacou a ira de Deus, Exatamente. O sacrifício dele. Né? Então, os ateus ou qualquer outro grupo aí que acusa Deus de ser mal por exigir sacrifícios, né, para essa expiação, né, do pecado, né, é uma acusação infundada. Né? A pergunta não é por que ele exige sacrifício de animais inocentes. Ele exigiu o sacrifício do filho dele, ele aceitou o sacrifício do filho. Né? Então ele não está cobrando uma coisa que ele não está disposto a fazer. E lembrando que não foi ele que fez a besteira, né? Ele substituiu a nossa pena. Vamos dar uma pausa aí, você de casa não saia da frente da sua TV, nem você troca de canal aí no seu YouTube para assistir outra coisa, a gente volta rapidinho. Continuando o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição, onde nós estaremos agora aqui fazendo uma abordagem em 4 aspectos diferentes sobre a ponta, né, as pontas do altar, né? Ele tinha 4 pontas e aí nós vamos aí fazer uma abordagem aí dando nome a cada uma dessas pontas, né? Primeira era a ponta da propiciação, quando o sacerdote imolava o animal e retirava o sangue do altar, de 4 pontas, com esse gesto apresentava a oferta pelos pecados do povo. Isto é uma propiciação, ou seja, de um modo de readquirir o favor de Deus. O evento era uma ação para que apaziguasse então a ira de Deus, foi o que nós terminamos o bloco anterior falando, a fim de que a sua justiça e a santidade fossem satisfeitos e proporcionassem então um perdão eficaz ao pecador. Essas pontas do altar rememoram a morte de Cristo como propiciação provida por Deus para cobrir o nosso pecado e manifestar então a justiça de Deus. É a propiciação, né, que torna Deus favorável a nós. Né? Porque de tornar propício, né? Nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Né? Quando nós pecamos, nós deixamos de cumprir o propósito para que nós fomos criados. Né? Então, se nós não servirmos mais, né, você cria uma coisa que não serve mais, se joga na lixeira. Né? Se nós não servimos mais ao propósito, nós merecemos ser destruídos. E o texto fala que o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte, né? Então, essa é a lógica que às vezes não está clara para alguém. Né? Nós nascemos com um propósito, nós somos criados para um propósito. Né? Não servir ou desvirtuar esse propósito, né, vai gerar destruição, eu querendo ou não, aceitando ou não, né, acreditando ou não. É isso aí. Então, se eu não estou servindo ao propósito, eu vou sofrer por isso. Né? Então, a primeira aí é gerar propiciação, tornar propício, tornar aceitável.
Tem até a figura aí do animal sendo amarrado num desses chifres, aí, numa dessas pontas, né? Que é sinal de força, poder, autoridade, né? O chifre. Esse animal amarrado ali, né? Já traz essa ideia de propiciação, né? Uma familiaridade ali entre o ofertante, o animal e o altar, né? Ele já está próximo do altar, já está amarrado no altar, né? Já está como se fosse uma introdução ao pedido para que ele fosse propício, né? A propiciação já começa ali. É uma imagem bonita, né? Aí depois sobre um outro aspecto é a substituição. Esse animal devia ser um macho sem defeito, não poderia ser qualquer animal, né? Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido a partir da oferta apresentada no altar. Logo, a oferta tomava o lugar do pecador. Qual que era a oferta? O animal. Então, ou seja, o animal seria morto no lugar do pecador, ofertante. A oferta tomava, então, esse lugar, e foi exatamente assim que Jesus fez quando ele levou sobre si a nossa culpa, se oferecendo na cruz em nosso lugar. É um aspecto de outra ponta, né, que é a substituição. Né? Ele foi feito pecado por nós, né? Está lá em 1 Timóteo 2, 5, 6. Né? Feito pecado não é que ele se transformou em pecado. Né? Esse termo é usado muitas vezes no Antigo Testamento para fazer referência ao Cordeiro. Né? O Cordeiro na verdade, ele assumiu a dívida no nosso lugar. O Cordeiro é inocente, né? O ofertante é pecador. O Cordeiro é feito pecado pelo ofertante. Né? Então ele substitui. Certo. Né? A acusação que estava sobre o pecador passa agora ao Cordeiro. Essa é a ideia lá de 1 Timóteo 2,5. Né? Tem outras referências importantes aqui, né? O nosso tempo não dá, né? Mas às vezes alguém pode estar assistindo e não tem a revista. Né? Se puder ler Isaías 53, do 4 ao 6, João 1, 29, 1 Pedro 2, 24 e 1 Coríntios 5, 7, né? Que vai mostrar que ele foi plenamente, né? A justiça de Deus, do Pai, né, se cumpriu plenamente na pessoa de Cristo, né, em substituição ao nosso pecado. Certo. O texto aí de Isaías 53 fala que estava sobre ele a nossa culpa. Outro texto que não está aí, eu gostaria de citar, Atos 4, né, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em quem devemos ser salvos. Esse é o famoso discurso de Pedro. 3.000 conversões, né? Foi um negócio poderoso. Né? Há outro aspecto ainda, sobre as pontas, é a reconciliação. O sangue colocado numa pequena pia, encaminhado ao lugar santíssimo, aspergido sobre o propiciatório. Né? Esse sangue fazia com que o pecador que foi distanciado de Deus, né? Os seus pecados fazem separação entre mim e vós. Né? O pecador que foi afastado de Deus, pelo sangue inocente do sacrifício, né? Da oferta lá do Cordeiro, ele era reconciliado, ele era trazido de volta, né? À presença de Deus, né? E tinha contato com Deus novamente. Né? Reconciliação é um aspecto aí que é conquistado pelo sangue, né? Um aspecto aí de outra ponta aí do altar. E por fim, a outra ponta tem a ver com redenção. A ideia de que a palavra nos dá a libertação da prisão do pecado, ou seja, redenção está ligado aí à terminologia de resgatar um escravo, né, do mercado de escravidão. Então, ou seja, é de comprar mesmo, é de resgatar, uma vez por toda, a pessoa da escravidão. E que escravidão é essa? Né? Nós éramos escravos do pecado. Né? Depois que o homem pecou, ele se tornou escravo do pecado. Né? E foi se distanciando cada vez mais de Deus. Né? A verdade está aí em Romanos 6, 22. Um pouco antes, Romanos 6, 14, né? Ele vai dizer que o pecado não terá domínio sobre vós.
né? A gente, quando é reconciliado, né, que é redimido, comprado de volta, né, pelo sangue do Cordeiro, né, no sacrifício lá do Calvário, né, o sacrifício perfeito para nossa redenção, né, nós somos comprados por um alto preço, né, não dá nem para sangue, né? não dá nem para calcular, né, e o pecado não tem mais domínio. Nós mudamos agora, não somos mais escravos do pecado. Agora a gente serve a um outro Senhor. Tá certo, vamos dar uma pausa e a gente volta já já para finalizarmos o assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora último tópico da nossa lição, onde nós estaremos associando aí, Joás, o altar de holocausto com o Calvário. Né? Primeira coisa aí é que ambos lugar de sacrifício. No altar dos holocaustos, como vimos anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar do pecador, segundo a doutrina do Antigo Testamento, e agora reafirmada no Novo, o texto de Hebreus, novamente aqui, que você já citou, mas eu vou recitá-lo, é que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. O lugar em que foi cumprida de uma vez por todas, tal realidade foi no Calvário. Sim. Esse lugar do sacrifício que é tão confuso na cabeça de alguns, né? No Calvário acabou. Né? Cessou o eu não sacrifício. preciso fazer mais nada para ser salvo. Né? Eu não tenho que sacrificar mais nada. Né? O sacrifício já foi feito. O sacrifício perfeito já foi feito. Né? Isso aí o autor de Hebreus vai dizer que uma vez por todas. Né? Não precisa mais, não tem mais sacrifício mais em lugar nenhum. Nem no tabernáculo celestial, nem no tabernáculo aqui. Né? Não tem mais, cessou. Né? O lugar do sacrifício para nós hoje, né, é um pouco diferente. Né? Hebreus 13:15 vai falar do sacrifício de louvor, né, que é os lábios que proclamam o nome do Senhor. Né? Romanos 12:1 vai falar do sacrifício vivo, né, que é o culto racional, que é o nosso corpo apresentado, né, no culto racional como sacrifício vivo. Né? Então, o lugar do sacrifício mudou. Né? A salvação para mim é de graça mesmo, grátis. Não tem nada que eu precise pagar, não tem nada que eu precise fazer. Né? Eu sou salvo porque Ele fez tudo que era necessário para que eu fosse salvo. O que é preciso fazer é apenas crer, né? Só crer, mais nada. Né? Crer no Senhor Jesus já me garante a salvação. Simples assim, né? Então vamos lá. Ainda uma outra associação aí é que tanto o altar de holocausto como no Calvário, lugar de punição ao pecado. No altar, denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. A santidade de Deus e sua justiça não deixam o pecado sem punição, que nós falamos lá no primeiro bloco. Infelizmente, atualmente, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e da ira de Deus sobre ele. É preciso afirmar, então, que semelhantemente, o altar de holocausto, semelhantemente ao altar de holocausto, também no Calvário foi um lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Sim. Aí aqui está citado Romanos 6:23, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Por Cristo Jesus nosso Senhor. Né? Sem falar do verso 14, que ele já diz, a gente vai dizer de novo, a gente já falou, né, anteriormente, que diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, por causa disso, por causa do dom gratuito de Deus, né? Por causa da graça. Né? Então, embora a gente, vez ou outra, acaba pecando, né? Quem disser que não peca, já pecou. Né? João disse isso, né? Então, mas acontece que ele não tem mais domínio. O pecado, eu não sou mais escravo do pecado. Né? O pecado não tem mais domínio sobre nós, por causa da graça. Então,
a punição do pecado já aconteceu, né? Já aconteceu. Por isso, às vezes, eu peco e eu sou coberto de graça, né? E eu não devo jamais usar isso como desculpa para continuar pecando, né? A conversão deve ser sincera e genuína, né? E eu devo viver uma vida procurando me afastar cada vez mais do pecado e me aproximar cada vez mais de Deus, que é assim que deve acontecer. Certo. Então, ambos, tanto o altar de holocausto como o Calvário, foi um lugar de punição do pecado, né? Só retomando aí que no altar de holocausto lá no tabernáculo era provisório. O sacrifício também. Né? Tanto sacrifício e punição, provisório. Tudo provisório. Agora, no Calvário, foi definitivo. Tanto era provisório que acontecia sempre, né? Todo dia, todo ano, toda festa, todo mês. Certo. Né? O sujeito tinha que apresentar uma oferta sempre. Né? Agora, no Calvário, definitivo. Por fim, um lugar de esperança. Né? Até agora que a gente falou aqui de algo aparentemente aí, tudo trágico, né? Agora um lugar de esperança. A obra do Calvário foi superior e mais ampla dos holocaustos, pois a partir dali o pecador arrependido ressuscita então com uma nova vida. A obra do Calvário traz-nos um chamado à ressurreição. Nossa vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito de Deus em nós. 2 Coríntios 5,17 aí, vai dizer que o pecador, quando se arrependeu, né, ele passou a ser aquele velho homem que morreu com Cristo. Né, e esse velho homem deu lugar a um novo homem que ressuscitou com Cristo. Né, agora nós temos uma esperança viva. Né? O lugar da esperança é esse de 1 Pedro 1,3. Né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ou seja, as coisas velhas que passaram e tudo. Nos regenerou, nos ressuscitou com Cristo, né, para uma viva esperança. Né? Aquela esperança daquela glória que vai vir, né, quando Ele vier buscar o seu povo. Fechou? Tá certo. Você de casa, a nossa gratidão por ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe poderosamente. Reafirmando aqui o desejo de receber você em nossa igreja. Toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas, tem culto aqui em nossa igreja. Especificamente esse assunto que nós abordamos aqui de maneira bem superficial. Claro que é muito mais profundo do que isso, a partir do momento que você participa da Escola Bíblica Dominical, na aula presencial aqui na igreja, você vai ter uma condição de ter um aprendizado muito melhor. Convidamos você, domingo, 8 horas da manhã, Rua Princesa Isabel, 52, no centro de Caratinga. Um abraço a você e fique na graça e também na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.